Olá, viva, boa tarde. Estamos aqui para apresentar as leituras do próximo domingo, que é o 22º domingo do tempo comum. Após 6 domingos em que se falou sobre o discurso do Pão da Vida, no Evangelho de São João, neste domingo voltamos ao Evangelho de São Marcos e vamos falar sobre aquilo que é essencial e que é a Palavra de Deus. Por isso, a primeira leitura, que é tirada do livro de Deuteronômio, é um dos discursos que Moisés profere ao povo de Deus, acentuando realmente a grandeza e a beleza e a importância das leis que constituem o seu grande património religioso, contidos, portanto, nos 10 mandamentos, os mandamentos que o Senhor lhes entregou. De facto, este Deuteronômio foi escrito na Babilónia, durante o tal dramático período do exílio, em que Israel, tendo perdido tudo, se volta para si mesmo e vê que afinal nem tudo está perdido. Afinal e é essa a sua vaidade, o seu orgulho, não os seus monumentos, nem os seus feitos históricos, mas antes a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura que eles têm como um dom que Deus lhes entregou e que eles devem cumprir. Por isso, este trecho começa por recordar a Israel que a lei de Deus é sagrada, que não deve ser nem aumentada, nem encurtada, deve ser cumprida. E depois, também, quando o piedoso israelita, de quem se falou no princípio, exprime todo o seu orgulho por esta maravilhosa legislação que Deus deu ao seu povo, uma legislação que não deve ser de modo algum deformada. Esta grande nação é o único povo sábio e inteligente. Que grande nação tem, de facto, as leis e as normas tão justas como estas? Era que está, de facto, como a Palavra de Deus nos deve encher de contentamento e de entusiasmo. Vem a segunda leitura, que é de São Tiago, o início da carta de Santiago, que é um homem muito prático, que afinal o mais importante são aquilo que nós fazemos, são as ações concretas. Não interessam muito as palavras se elas não têm a correspondente ação. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudança. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade para sermos como primícias das suas criaturas. Acolhei docilmente a palavra em vós plantada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mancha, aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste, coisas práticas, em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Portanto, nos tempos passados, os mais pobres dos pobres eram os órfãos e as viúvas. Portanto, é a atenção mais concreta e visível para com aqueles que são pobres. E depois o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, então, como disse, que se divide claramente em 3 partes, uma em que Jesus fala aos escribas, aos fariseus, outra em que ele fala à multidão e, finalmente, outra que fala aos seus discípulos. Claro que os discípulos, evidentemente, os fariseus, vêm eles a começar o diálogo. O que é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Portanto, uma tradição dos antigos, os fariseus tinham colocado imensas normas rituais de lavagem das mãos, dos pés, de chamadas purificações, que davam-lhe uma força tão grande que quase valia mais que a palavra de Deus, ou seja, eram normas e preceitos humanos, mas a quem eles davam tanta importância, pequenas coisinhas de nada, que ofuscavam a grandeza da palavra de Deus. E, portanto, é por isso que Jesus diz: vós, enfim, lavais o exterior e o interior está sujo, não é? Eu preciso olhar ao interior, escutai-me e procurai compreender.
não há nada fora do homem que ao entrar nele possa tornar impuro. Então enuncia aqui 12 vícios humanos, 6 no plural e 6 no singular. E quais são? Portanto, dizemos, o que sai do homem é que torna impuro, porque do interior do homem é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Por isso é que o salmo deste domingo é uma espécie de exame de consciência. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? É o que vive sem mancha e pratica a justiça, e que diz a verdade que tem no seu coração, e guarda a sua língua da calúnia. É o que não faz mal ao seu próximo, nem o traje ao seu semelhante, o que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor, o que não falta ao juramento mesmo em sempre juízo, não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes, portanto, corrupção, para condenar o inocente. Portanto, quem assim proceder, jamais será abalado. Está aqui então não só um exame de consciência, como sobretudo um código de conduta daquilo que quer habitar, estar com o Senhor. São estas então as leituras, as intenções principais deste domingo 22º do Tempo Comum. Uma boa tarde e até à próxima semana, se Deus quiser.